No dia 8 de novembro, o Senado aprovou a reforma tributária aqui no Brasil. Essa reforma retornou para a Câmara dos Deputados, mas provavelmente ela vai ser aprovada, eu acredito. Esse é um tema muito importante, é um tema que vai afetar a vida de todos os brasileiros, por isso que eu decidi trazer aqui nesse vídeo para você poder entender exatamente o que está acontecendo, tá bom? E como que isso daqui vai afetar a sua vida. Quando a gente fala de reforma tributária, tem pessoas que são a favor dessa reforma, tem pessoas que são contra essa reforma. É claro que eu tenho a minha opinião, mas só que eu vou trazer nesse vídeo aqui os fatos, exatamente como que vai funcionar, tá? Bem explicativo mesmo para você poder conseguir entender e no final eu vou dar a minha opinião, tá bom? Para não poder influenciar no seu julgamento relacionado a isso daqui. Então seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Renato Freire, eu sou contador e eu sou especializado em criptomoedas. Nesse canal aqui eu falo sobre tributação, contabilidade, fiscalização para criptomoedas e como que esse é um tema que vai afetar a vida de todos os brasileiros, igual eu falei anteriormente, eu decidi trazer aqui no canal, por mais que não tenha nada a ver com criptomoedas, beleza? Então vamos lá, porque esse assunto aqui ele é bem extenso, então eu não quero perder tempo como introdução. E a reforma tributária é a PEC 45 de 2019, tá? É uma proposta de emenda à Constituição. Você tem que entender que as leis no Brasil, elas possuem uma hierarquia, tá? E lá no topo dessa pirâmide temos a Constituição Federal. E como a gente está falando de uma reforma tributária, alguma coisa grande, é necessário passar uma proposta de emenda à Constituição. E não apenas um projeto de lei ou alguma medida provisória, não, tem que ser algo que esteja lá no topo da hierarquia, abaixo da Constituição. E existe um consenso aqui em relação a isso, que é independente se você é a favor ou contra a reforma tributária, de que o sistema tributário no Brasil ele é muito complexo. E as empresas, muitas das vezes, a maioria das empresas no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. Exatamente porque o sistema ele é muito complexo, é muito difícil de você entender, de você compreender de fato como que funciona a estrutura tributária no Brasil. Tanto que existe um termo muito conhecido popularmente, chamado manicômio tributário, que é para poder se referir ao sistema tributário brasileiro, tá? E quando a gente fala de reforma tributária, a gente precisa entender exatamente quais são os tipos de impostos no Brasil que existem e quais deles vão ser afetados aqui nessa reforma. Basicamente, no Brasil, nós temos 3 tipos de impostos, tá? Basicamente, resumindo bastante. E que impostos são esses? Nós temos o imposto sobre a renda, temos o imposto sobre o consumo e temos o imposto sobre os bens. Apenas um adendo aqui, eu coloquei imposto sobre os bens, mas não é bens que você possui, por exemplo, investimento, algum fundo imobiliário, alguma ação, alguma criptomoeda que você possui, mas sim a propriedade, ou seja, um imóvel que você tem, um lote que você tenha, certo? É isso daqui que eu quero dizer como bens, tá? Entenda isso daqui para você poder não entender errado. E a reforma tributária, ela vai afetar exatamente o imposto sobre o consumo e o imposto sobre os bens, sobre a propriedade. O imposto sobre a renda, a reforma tributária não vai afetar. Não tem nada na reforma tributária que vai falar sobre o imposto sobre a renda, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso daqui, porque apenas esses 2 carinhas aqui que vão ser afetados de acordo com a reforma tributária. Mas primeiro a gente precisa entender quais são esses impostos sobre a renda que não estão na reforma tributária. Quando a gente fala de imposto sobre a renda, nós temos o imposto sobre a renda para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são empresas e pessoas físicas somos nós. E quando a gente fala de imposto sobre a renda, nós temos esses impostos aqui, o imposto de renda pessoa física, tá bom? Temos o imposto de renda pessoa jurídica, o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e o ganho de capital. O ganho de capital, eu coloquei ele aqui apenas para você poder entender o seguinte. Como esse canal aqui eu falo bastante sobre criptomoedas, as criptomoedas no Brasil elas são tributadas de acordo com o ganho de capital. E pelo fato do ganho de capital ser o imposto sobre a renda, as criptomoedas não estão aqui nesta reforma tributária. O imposto sobre a renda, que é o imposto que você paga ali no seu salário, enfim, como pessoa física, não vai entrar nessa reforma. Se você tem uma empresa, o imposto sobre a renda que você paga nessa empresa, nessa pessoa jurídica, não vai entrar nessa reforma. E o CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido que a empresa paga, também não vai entrar nessa reforma. Beleza? Entendidos aqui? A gente precisa entender quais são os impostos que não vão entrar nessa reforma para a gente poder continuar com a explicação, certo? Passando disso, entendendo que os impostos sobre a renda não vão estar nessa reforma tributária, a gente vai para onde? A gente vai para aquela outra categoria que eu mostrei aqui para você, que é o imposto sobre o consumo. Aqui agora a gente consegue
falar mais sobre esse carinha aqui, tá bom? E como que funcionam os impostos sobre o consumo? Entenda que os impostos no Brasil, eles são divididos de duas formas, tá? Temos os impostos federais e os impostos estaduais, tá? Os impostos federais são aqueles cobrados pela União, ou seja, o imposto ele vale para todo o território nacional. E os impostos estaduais, como o próprio nome já diz, varia de estado para estado. E quais que são os impostos federais relacionados ao consumo que vamos verificar aqui, que vai entrar nessa reforma tributária? É exatamente o PIS, exatamente o COFINS e o IPI relacionado aos impostos federais, tá? E relacionado aos impostos estaduais, temos o ICMS e o ISS. O ICMS, ele assim, é um imposto mais complicado de você compreender no Brasil, tá? De longe, assim, eu acredito que todo mundo que trabalha com isso vai concordar comigo que ele é o imposto mais complexo do Brasil. E ele é de competência estadual mesmo, tá? Porém, o ISS, ele é de competência municipal, tá? Eu só coloquei ele aqui nessa coluna estadual apenas para poder ficar fácil de entender e não poluir muito o slide, tá? Mas o ISS, ele é de competência municipal, ou seja, o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, ele varia de cidade para cidade, de município para município. E esses impostos no Brasil são os impostos que são relacionados ao consumo. Você pode ver que temos vários impostos aqui no Brasil. Só nessa introdução aqui que eu dei para você nesse vídeo, você pode verificar que a gente tem bastante imposto no Brasil, não apenas no valor percentual do quanto que uma pessoa, que uma empresa paga de imposto no Brasil, mas também de quantidade de impostos. E existe um consenso, sim, de que existe a necessidade de reformar o sistema tributário no Brasil, porque ele é muito complexo, é muito difícil de você entender ele e é muito difícil de você calcular ele de forma correta, que vá beneficiar as empresas, por exemplo, a pagarem menos impostos. Porque uma vez que a empresa paga mais imposto, ela vai passar esse custo para o consumidor final, é claro. E devido a essa complexidade do sistema tributário brasileiro, é positivo sim a primeira parte relacionada a essa reforma, que é simplificar os impostos, que é simplificar essa tributação, esse sistema tributário do Brasil, criando apenas um imposto. E que imposto é esse que eu estou falando? É um imposto chamado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Então todos esses impostos que eu falei aqui para você, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, estariam dentro desse IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Olha, isso daqui é muito positivo, porque vai simplificar de fato o sistema tributário do Brasil, tá? E esse IVA, esse Imposto sobre Valor Agregado, ele vai funcionar de uma forma dual. E o que é isso? Como assim de uma forma dual? Esse imposto que vai consolidar todos esses impostos que eu falei, ele será dividido aqui em dois tipos de impostos diferentes, que são os impostos federais e os impostos estaduais, sendo os impostos federais o CBS, que é a contribuição de bens e serviços, e os impostos estaduais, o ICMS e o ISS municipal, que eu falei aqui anteriormente, será consolidado entre o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Beleza? Assim, de fato, vai ficar mais simples o cálculo do imposto, o sistema tributário no Brasil, mas é muito importante a gente entender que simplificação não significa diminuição dos impostos, porque pode diminuir sim a questão dos impostos, a quantidade de impostos que você vai pagar, que as empresas vão pagar, mas não necessariamente vai diminuir a alíquota do imposto. Mas aqui em relação à simplificação do sistema tributário, é muito interessante. E como que vai ficar a carga tributária em relação a esse IVA? A alíquota padrão do IVA, a gente ainda não sabe. Então, assim, a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado a gente não tem ainda, porque de fato vai ser feito através de uma lei complementar. E tá certo, é isso mesmo, tá? Só que a gente tem algumas informações que a gente consegue verificar aqui, que vamos ter uma alíquota reduzida, tá bom? Coloquei de 60% aqui para alguns setores específicos, como por exemplo saúde, educação, etc. E da mesma forma que a gente vai ter uma alíquota reduzida para determinados setores, nós também teremos uma alíquota ampliada para outros setores, por exemplo, para produtos prejudiciais à saúde, tá bom? Que faltou aqui, a saúde, que está sendo popularmente conhecido como imposto do pecado. Eu acho que você deve ter visto assim em alguma notícia. E a alíquota zerada para itens de cesta básica. Só que a gente precisa entender que, como eu falei no começo desse vídeo, uma proposta de emenda à Constituição, uma reforma tributária, ela é muito difícil de ser aprovada, por isso que está há 30 anos essa discussão, e ela é muito mais difícil ainda de colocar em prática. Então é por isso que, por mais que seja aprovada agora,
não vai entrar em vigor agora. Nós temos um período de transição. Você pode verificar que essa reforma tributária ela vai ser feita em 4 etapas, tá? Sendo a partir de 2026 apenas, nós estamos em 2023, então assim, não é algo que vai ser afetado agora. Apenas em 2026 que vai começar a entrar em vigor, sendo que vai ter uma alíquota teste de 0,9% para o CBS e uma alíquota teste de 0,1% para o IBS, tá? Apenas em 2027 que teremos o fim do PIS e do COFINS e a implementação do CBS. Depois, em 2029 a 2032, teremos uma redução gradual do ICMS e do ISS, que é o Imposto Municipal, e o aumento gradual do IBS. Apenas em 2033, daqui 10 anos, que a reforma vai entrar em vigor em sua totalidade. Então, assim, é daqui 10 anos que isso daqui vai acontecer de forma completa. Teremos um período de transição gradual a partir de 2026, tá bom? Beleza, Renato, entendi aqui essa parte, tá tudo certo, mas me fala aí, qual que vai ser o valor do imposto? Qual que vai ser o valor do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado? E o valor do IVA, a porcentagem, a alíquota do IVA, nós infelizmente ainda não sabemos, porque o IVA ele vai ser definido através de uma lei complementar. Então a reforma tributária ela vai ser aprovada e depois vai ser apresentada uma lei complementar sobre isso. Porque entendo, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela é muito difícil de ser implementada. Então realmente não é bom você colocar uma alíquota ali de imposto na proposta de emenda à Constituição. Tem que ser feito por uma lei depois. Porém, durante essa semana eu vi várias notícias de que o IVA seria 25%, de que o IVA seria 27%, 27,5%. Não liga para minha letra, para o meu número, tá? É feio mesmo. Eu vi notícia falando que ia ser 30%. Eu vi notícia falando que ia ser 20% também. Então, assim, a gente não sabe de fato. Eu escolhi qualquer alíquota aqui, seria meio que um chute, sabe? E talvez eu iria induzir você ao erro falando qual alíquota queria ser implementada. Então, assim, a gente ainda não sabe. Independente de qual alíquota seja, a gente pode esperar sim um aumento dos impostos. Por quê? Entenda o seguinte, aqui no Brasil nós temos 5 tipos de empresas, tá? Temos a empresa do MEI, temos uma empresa do Simples Nacional, empresa do lucro arbitrado, lucro presumido e lucro real. O que é isso daqui? Entenda aqui de uma forma bem resumida, tá? Quando você vai abrir uma empresa no Brasil, você obrigatoriamente precisa estar enquadrado em uma dessas 5 categorias de empresas, sendo o MEI o mais conhecido, que é o microempreendedor individual, onde você simplesmente paga uma taxa pequena ali todos os meses, onde a maior parte dessa taxa é para o INSS, pois o MEI também constitui uma aposentadoria por idade, não por tempo de contribuição, mas por idade. E com exceção do MEI, que não vai ser tão afetado, porque ele tem o benefício fiscal, né, o MEI, todas essas 4 empresas aqui serão afetadas referente ao IVA, tá? Todas essas aqui serão afetadas. E quando a gente fala de IVA, de Imposto sobre Valor Agregado, existe um setor específico que vai ser o mais afetado, que é o setor de serviços no Brasil. Apenas para você poder entender uma coisa, se eu pego, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, lucro arbitrado aqui eu não vou explicar muito bem também, porque lucro arbitrado não é um modelo tributário tradicional, tá? Geralmente é quando o fisco aí, ele arbitra a sua empresa e diz aí uma alíquota para você pagar. É uma coisa bem difícil de acontecer, mas eu vou falar aqui sobre o Simples Nacional, tá? Para você poder entender que é o tipo de empresa mais comum que tem no Brasil. Geralmente as empresas pequenas, quando elas não são MEI, elas são diretamente Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele é um tipo de empresa onde ele é amplamente utilizado para serviços, né, para empresas do setor de serviço, onde ele tem as suas alíquotas, ele tem as suas faixas, né? E o anexo 3, especificamente do Simples Nacional, é onde temos ali a faixa do serviço. E você pode verificar aqui na tela que as alíquotas de serviço, elas são bem pequenas. Se a gente voltar aqui, igual eu falei que eu vi na mídia, o IVA ele pode ser, por exemplo, de 27,5%. 27 isso daqui, tá? Ele pode ser de 25%. A gente pode esperar um aumento de imposto. E aqui vem uma coisa muito importante, que eu não acho interessante você aumentar os impostos dessa forma. Porque uma vez que você aumenta os impostos, a empresa ela vai repassar o custo para o consumidor final. Passando o custo para o consumidor final, é óbvio que vai ficar mais caro.
é óbvio que eu e você vamos pagar mais impostos e a sociedade em si vai ser afetada, não apenas as empresas. Por mais que a gente não saiba se o IVA ele vai ser 27,5%, 25%, 30%, 20%, a gente pode esperar sim um aumento do imposto. Beleza, Renato, mas como que vai ficar no cálculo disso daqui na prática? Eu quero que você me mostre aqui na prática. Entenda que como a gente não sabe o valor do IVA, eu não posso trazer exemplos práticos de cálculo do imposto aqui para você, porque eu acho que eu poderia levar você ao erro. E eu não estaria sendo justo, eu não estaria sendo honesto. Porque uma vez que a gente não tem a alíquota do IVA, eu posso fazer vários exemplos aqui de cálculo do imposto para a empresa do Simples Nacional, igual eu falei, igual eu dei um exemplo breve ali, a empresa do lucro presumido, o lucro real, mas só que a gente iria entrar em um campo muito perigoso, onde eu não estaria dando um exemplo real, onde eu não estaria dando um exemplo que de fato vai formar na prática. Então, quando for aprovado e apresentar a lei complementar, dando a alíquota do IVA, aí sim eu posso trazer um vídeo aqui explicando na prática como que isso daqui vai acontecer. Mas deu para entender como que essa reforma vai ser feita até agora? É muito importante você entender isso, porque aqui agora nós vamos para a outra parte relacionada a essa tributação, a essa reforma tributária, que é o imposto sobre os bens, igual eu falei sobre a propriedade. Quando a gente fala do imposto sobre a propriedade, isso daqui é bem mais fácil da gente poder entender, tá? Nós estamos falando do quê? Do IPTU, que você paga todos os anos referente ao seu imóvel, se você possui imóvel. E se você, por exemplo, vá doar o seu bem, vá doar o seu imóvel para alguém, e quando você falecer e os seus dependentes ficarem com o seu bem, é cobrado um imposto, que é o chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão e Causa-Morte. Ou seja, é o imposto sobre herança e doação. Se você faz uma doação para alguém, você paga o imposto. E o ITCMD, ele varia de até 8%, tá? A reforma tributária, ela não mudou o teto que pode ser cobrado, a questão do ITCMD, tá? Então pode ser ainda até 8%, que é o teto que permite a nossa Constituição. Então isso daqui não mudou. A diferença é que os estados podem ter autonomia para mudar isso. E o grande problema aqui é a questão do IPTU. A reforma tributária, ela trouxe um problema muito grande, tá? Que isso daqui realmente é um problema que, na minha visão, na minha leitura, é muito complicado. Que é você dar autonomia ao prefeito de poder simplesmente decidir qual que vai ser o valor do IPTU, tá? Através de um decreto. E assim, eu não sei você, mas eu não confio em político, eu não confio no prefeito. E, poxa, no Brasil a gente tem quantos municípios? O IPTU é de competência do município, não é competência do Estado e nem da União. Então é de competência do município. Então olha quantos prefeitos no Brasil que vai ter o poder de mudar o valor do IPTU. Isso daqui é muito complicado. Mas falando aqui em relação da reforma tributária, é muito fácil da gente compreender essa parte, né? Então entenda que a reforma tributária ela não vai mudar em nada em relacionado aos seus investimentos, por exemplo, a sua renda, não vai mudar absolutamente nada em relação a isso. Ela vai mudar sobre o consumo e sobre os bens, as propriedades. E quando eu falo bem, novamente, não são investimentos, são propriedades, o seu imóvel, por exemplo. Eu particularmente, agora dando a minha opinião, depois que eu apresentei os fatos aqui para você, tudo bem que no final aqui eu dei um pouquinho da minha opinião, né? Eu acredito que essa reforma tributária, ela é muito benéfica no sentido de simplificação dos impostos, no sentido de diminuir essa quantidade de imposto, principalmente o ICMS, que é o pior imposto do Brasil, o imposto mais complicado de você compreender. E é por isso que no Brasil tantas empresas pagam mais impostos do que deveriam, exatamente por não compreender a questão do ICMS. Por exemplo, eu estou falando só do ICMS, olha tantos impostos que nós temos aqui. Porém, eu não acho razoável você aumentar o valor do imposto, que provavelmente vai acontecer. Igual eu falei, a gente não sabe qual que vai ser o valor do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, mas a gente pode esperar sim o aumento do imposto. Estão dizendo que é muito provável que seja de 27,5%. Sendo de 27,5%, vai ser algo assustador, vai aumentar demais os impostos, principalmente para o setor de serviços aqui no Brasil. Então é por isso que, caso seja aprovada essa reforma, eu vou trazer um novo vídeo aqui dando exemplos práticos de como que vai ser feito o cálculo do imposto de acordo com essa reforma tributária. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like e até a próxima.